Prezados irmãos em Cristo, que a paz do Senhor esteja convosco neste dia abençoado. Prepare seu coração, pois as próximas palavras são muito importantes. É com grande satisfação que lhe trago esta mensagem. Sem que você soubesse, seu nome foi pronunciado com veemência em um lugar inesperado. Uma reunião discreta, onde olhares se cruzaram em silêncio profundo, até que a coragem irrompeu para expressar o que estava guardado. O ar pesava, e mesmo ausente, sua essência preenchia o espaço como se invocada. E de fato, foi. Não foi uma conversa trivial. Começou hesitante, com frases ditas em tons neutros, tentando disfarçar a intensidade dos sentimentos. Mas à medida que as palavras fluíam, uma verdade velada começou a vir à luz. Alguém da sua família está testemunhando sua transformação e sente-se desorientado. Você se distanciou, mudou profundamente, fortaleceu-se. Ou talvez, simplesmente começou a recusar aquilo que antes aceitava em silêncio. Qualquer que seja o motivo, essa metamorfose gerou desconforto naqueles que se beneficiavam da sua complacência. E então começaram a falar. Primeiro com um pretexto de preocupação, depois com condenação, e finalmente com medo. Medo do seu novo eu, medo das suas descobertas, medo das suas escolhas. A verdade é que você está abraçando a liberdade. E isso perturba quem só sabia te amar em sua versão mais submissa. Houve, porém, uma alma naquela conversa que tentou interceder por você. Uma pessoa que reconhece sua força, mesmo que nunca tenha expressado abertamente. Tentou desviar o foco, proteger sua imagem das palavras cruéis de quem deveria te amar. Mas a frustração era tamanha que a verdade escapou. Alguém ali se sente ameaçado pelo seu brilho, e os anjos estavam presentes. Eles não apenas escutaram, mas sentiram a intenção por trás de cada palavra. Nem tudo era ódio. Havia tristeza e um certo arrependimento por não terem valorizado sua dedicação, paciência e bondade. Mas era, acima de tudo, uma tentativa de entender você, sem a coragem de perguntar. Falaram de você sem desejar te ouvir. Foi nesse ponto que as hostes celestiais decidiram agir. Pois quando as palavras são usadas para deturpar, desacreditar ou desviar o que é puro, a verdade divina se manifesta. Seu nome foi mencionado. Você foi julgada, mal interpretada, mas também foi notada. E essa percepção está perturbando quem só sabia lidar com sua escuridão. Comente. Eu creio. Curta e compartilhe esta mensagem para iluminar outras almas. Você sentiu algo? Um incômodo inexplicável? Um pensamento persistente e ilógico, como um aviso de que algo estava fora de lugar. Sua mente não compreendia, mas sua alma sabia. Aquela conversa aconteceu, aquelas palavras foram ditas, e mesmo distante, você foi alcançada. Não se tratava de mera fofoca ou drama. Foi um encontro carregado do silêncio mais cruel, vindo daqueles que você amou com total entrega, pessoas por quem você fez tanto sem precisar. Aqueles que você defendeu, acolheu e por amor se sacrificou, agora te discutiam como um problema a ser solucionado. Eles não compreendem sua transformação. Pensam que você está distante, diferente, quando na realidade, você apenas começou a ouvir a si mesma. Você não está rebelde, está curada. E quem não acompanhou sua jornada espiritual não consegue entender o verdadeiro significado desse silêncio que você aprendeu a cultivar. Você se cansou de ser o alicerce não reconhecido. Cansou de se anular para caber em almoços de domingo, onde sua presença era ignorada, suas conquistas minimizadas e suas dores tratadas como exagero. A verdade é que, por trás das memórias familiares, um elo se rompeu em você, no exato momento em que parou de implorar por compreensão. Eles, contudo, não interpretaram isso como força, mas como frieza. E é aí que reside o engano. Querem justificar sua ausência como orgulho, sua independência como revolta, sua calma como indiferença. Não percebem que seu silêncio não é distanciamento, mas proteção, pois você aprendeu a não expor sua verdade a quem não tem capacidade de cuidar dela. Nessa conversa, alguém já te acusou de ingratidão. Disseram que você se afastou sem motivo, isolou-se por orgulho, transformou-se em alguém altivo, mas não mencionaram as vezes em que te ignoraram,
Às vezes em que riram do seu choro. Às vezes em que zombaram das suas escolhas. Não contaram que você passou anos tentando remendar laços que só te sufocavam. Não revelaram a parte em que você se entregou por inteiro para ser aceita. Mas havia uma alma naquele círculo que sentiu um aperto no peito. Alguém permaneceu em silêncio. Uma mulher. Ela não proferiu palavra, mas seus olhos estavam inquietos. Ela sabia que estavam errados. Não porque você seja perfeita, mas porque ela testemunhou seus esforços. Viu você tentando sorrir, fazendo o possível para manter a paz, engolindo tudo calada. E percebeu que desta vez, seu silêncio era legítimo. Não era afastamento, mas exaustão. Essa pessoa te ouviu com o coração, mesmo na sua ausência, e é por isso que esta mensagem chegou até você. Diante de você há uma escolha: culpar-se por ter se afastado, ou aceitar que a dor que sente é um sinal de maturidade. Você finalmente parou de implorar por espaços que não te valorizavam. Parou de correr atrás de mesas onde era apenas um alvo. Você não está em guerra com sua família, mas também não está mais disposta a ser a peça de um ciclo que se alimenta do seu sofrimento silencioso. É difícil, sim, porque no fundo, você desejava que eles tivessem te chamado para conversar, não para julgar. Queria ter ouvido. Sentimos sua falta. Em vez de, ela mudou. Queria que tivessem perguntado: você está bem? Em vez de apontar dedos, como se você fosse o problema. Mas eles escolheram falar sobre você, e não com você. E isso revela muito mais sobre eles do que sobre você. O que você enfrenta não é solidão. É um processo de purificação, uma limpeza profunda, dolorosa e necessária, desfazendo vínculos artificiais mantidos por mera obrigação. Você não foi criada para suportar laços impostos. Foi feita para viver relações verdadeiras. E agora, sua alma clama por esse espaço. Mesmo que doa, mesmo que pareça injusto, mesmo que sua vontade seja correr para explicar, mostrar seu lado, implorar compreensão. Mas você não precisa provar nada. Sua ausência já disse tudo. Sua paz fala por você. E o desconforto deles diante da sua luz é o maior indício de que você está no caminho certo. Aquela conversa às suas costas não foi um ataque espiritual. Foi uma revelação emocional. O que disseram sobre você mostrou quem realmente se incomoda com sua evolução. Revelou quem sente falta da versão fraca que você deixou para trás. Mostrou quem só sabe amar quando você está em silêncio. Mas você não vai mais se calar por medo de ser diferente. Não vai mais fingir que está tudo bem para manter laços que só existem na aparência. Você não é ingrata. É desperta. E quem não consegue aceitar isso, ainda não compreendeu que o amor verdadeiro não tenta te manter na versão antiga, apenas para exercer controle. Se sentiu que algo estava estranho, era porque realmente estava. E mesmo que ninguém confesse o que foi dito, sua intuição já confirmou. Se os anjos permitiram que você sentisse tudo com tanta clareza, não foi para te ferir, mas para que você não retorne ao lugar de onde custou tanto sair. Comente: eu creio. Inscreva-se e curta para receber mais inspiração divina. Chegou o momento de enxergar além do que os olhos físicos percebem, porque o que se desenrolou naquela conversa não foi apenas sobre palavras, foi um movimento profundo no reino invisível da verdade. Enquanto discorriam sobre você, tentando entender seu distanciamento, algo maior se revelava por trás de cada frase carregada de julgamento. As máscaras começaram a cair. Seu nome foi mencionado, sim, mas o que foi exposto ali não foi sua essência, mas o desconforto que sua transformação gerou naqueles acostumados a te controlar emocionalmente. O incômodo não está na sua ausência, mas no silêncio que você impõe ao caos que antes te consumia. E quando você deixa de reagir ao que sempre te machucou, o jogo muda. A inquietação deles não nasce das suas atitudes, mas do susto ao perceberem que, sem aviso, você deixou de ser manipulável. Você parou de justificar, de se explicar, de se sacrificar para manter uma falsa paz. E nesse silêncio que você construiu, eles se perderam. Quem sempre teve acesso ao seu coração não soube o que fazer quando você trancou a porta. Isso os obrigou a confrontar a si mesmos. A verdade espiritual que se revela é esta: você foi o espelho que sempre refletiu aquilo que eles se recusavam a ver. Sua presença nunca foi neutra, sempre causou impacto. E mesmo que tentassem diminuir seu valor,
No íntimo, sabiam que você era o pilar emocional daquele ambiente. Quando o pilar decide não sustentar tudo sozinho, as rachaduras se tornam evidentes. Essas pessoas, mesmo inconscientemente, eram sustentadas pela sua doação. Não apenas de tempo ou presença, mas de alma. Você oferecia compreensão quando ninguém merecia. Abraçava com o coração, mesmo ignorada. Disfarçava sua dor para manter a união. E agora que você parou, os vazamentos começaram. Verdades escondidas escorrem pelas rachaduras. Durante aquela conversa, enquanto te mencionavam com falsa preocupação, o que realmente emergia era uma raiva silenciosa. A raiva de não conseguir mais te chantagear, de não ter controle sobre sua vida, de não poder manipular sua culpa para te trazer de volta. Eles não sentem sua falta, mas sim a falta do que você representava para o funcionamento desequilibrado daquele sistema. Contudo, o mundo espiritual não permite que a injustiça prevaleça por muito tempo. Quando uma alma desperta, tudo ao seu redor começa a revelar suas verdadeiras intenções. E os laços sustentados por medo, dependência e obrigação começam a desmoronar. O que você vive é uma revelação. Você não está cortando laços, está realocando cada um ao seu devido lugar. E esse realinhamento causa desconforto, sim, mas também revela quem você sempre foi. Uma alma sensível, forte e intuitiva, que precisou se ferir para entender que o amor não se mendiga. Sua expansão não requer a permissão deles. Você não está se afastando da família, está se aproximando de sua verdadeira essência. E quem só soube te amar na versão submissa, jamais compreenderá sua liberdade como evolução. Para essas pessoas, sua cura é uma afronta. Comente, eu creio. Compartilhe esta poderosa verdade. O plano espiritual te oferece uma visão mais ampla. Enquanto falavam de você com dúvidas e críticas, algo extraordinário aconteceu. Um campo de energia se abriu, e dentro dele, a verdade começou a se manifestar. Não com alardes, mas com um desconforto silencioso. Uma ousadia invadiu o ambiente. Não pela sua ausência, mas pela firmeza da sua decisão. Você escolheu partir. E na sua ausência, tudo se tornou visível. Os ciclos repetitivos, as mentiras disfarçadas de afeto, os laços que só existiam quando você cedia. Nada mais pôde se esconder. E foi isso que aquela conversa revelou. Sua força escancarou as fraquezas que tentavam ser mascaradas com sorrisos falsos e frases vazias. Agora você compreende. Não foi frieza que te afastou. Foi o despertar da sua alma que não permitiu mais sua permanência em lugares onde o amor é condicional. O plano espiritual revela que você foi retirada de certos espaços para ser protegida. E essa proteção é tão profunda que até as conversas sem sua presença chegam até você com uma clareza sutil. Porque seu campo espiritual está tão desperto que qualquer movimento de falsidade é sentido como um alerta. Você percebe no corpo, nos sonhos, nas entrelinhas. Não precisa ouvir com os ouvidos físicos para saber o que foi dito. Seu espírito já entendeu tudo. E a pergunta que os anjos te fazem é: você continuará tentando ser compreendida por quem não tem a coragem de se enxergar? Porque o amor verdadeiro, que vem da fonte divina, não exige explicação. Ele reconhece, respeita, acolhe até o silêncio. Você não precisa retornar para se justificar. A explicação já foi dada no modo como você floresceu sem a aprovação deles. E quem precisa entender, entenderá. Quem não, permanecerá em sua própria limitação. A expansão espiritual não é sobre gritar vitória, é sobre parar de mendigar aceitação. É sobre olhar para dentro e perceber que não há mais espaço para dinâmicas que te diminuem. Você foi o elo mais forte por muito tempo. Agora é o momento de ser sua própria base. Essa conversa que te mencionou foi, sem querer, a confirmação de que sua ausência é sentida, mas não da forma que imaginavam. O desconforto deles não é saudade, mas a quebra de um ciclo onde você sempre cedia. E o mundo espiritual te afirma: você fez a escolha certa. Comente, eu creio, e se inspire para sua libertação. O céu está em movimento. Quando a injustiça humana tenta silenciar o crescimento de uma alma, os anjos não apenas observam, eles se levantam. Você foi atacada na ausência, julgada por escolhas que ninguém teve a coragem de perguntar, comentada por bocas que antes elogiavam, questionada por corações que fingiam amar.
mas riam para que você não percebesse o quanto estava sendo usada. Eles se uniram para discutir sua mudança, mas quem acabou sendo revelado foram eles mesmos. E nesse exato ponto, os anjos começaram a agir. Eles não interferem em decisões fúteis, mas quando uma alma é tratada com injustiça por fazer o que é certo, o céu envia reforço. Não para vingança, mas para restabelecer a verdade. Enquanto falavam de você, uma quebra espiritual ocorreu naquele ambiente. Uma ruptura silenciosa, mas profunda, onde tudo o que estava escondido começou a emergir sem controle. O que parecia uma simples conversa transformou-se em um campo de exposição. Máscaras caíram, memórias vieram à tona, situações mal resolvidas foram lembradas involuntariamente, e aqueles que se consideravam acima de qualquer erro começaram a tropeçar nas próprias palavras. O desconforto aumentou. E quanto mais tentavam disfarçar, mais evidente ficava que aquele ambiente nunca foi seguro para você. As críticas foram apenas a ponta visível de algo muito mais antigo, um ciclo de comparação, cobrança e falsas preocupações. Os anjos não apenas testemunharam, eles intervieram. Naquela mesma noite, algo foi cortado no plano invisível. Um laço que por anos drenava sua paz foi desfeito. Não se trata de pessoas, mas da estrutura invisível que te mantinha preso emocionalmente a vínculos construídos por obrigação. Laços que te adoeciam, mesmo sem você perceber. Você começou a sentir mais leveza, dormiu melhor, acordou sem aquele aperto no peito. E mesmo sem saber o motivo, algo em você percebeu que uma limpeza havia sido feita. E foi. Uma intervenção divina foi liberada para remover da sua vida tudo aquilo que impedia sua expansão. Não foi castigo, foi libertação. O tempo que você passou buscando reconhecimento não foi ignorado pelo céu. Cada lágrima contida para manter a harmonia foi registrada. Cada vez que você se calou para evitar conflitos foi acolhida. E o momento chegou. Um ponto de virada onde tudo o que vinha sendo varrido para debaixo do tapete tornou-se impossível de ignorar. A proteção celestial não age com estardalhaço. Ela move as peças de forma sutil e certeira. Nas últimas semanas, pessoas começaram a se afastar de você sem que nada fosse dito. Portas se fecharam sem explicação. Convites pararam de chegar. Telefonemas cessaram. Longe de ser abandono, isso é seleção. O céu começou a afastar quem te acessava sem merecimento, inclusive dentro da própria família. Aquela conversa às escondidas não trouxe apenas exposição. Despertou o desconforto em quem antes ignorava. Sua evolução começou a gerar perguntas. Um deles teve um sonho estranho. Outro acordou com dor no corpo. Uma terceira pessoa lembrou de algo do passado e não conseguiu explicar a angústia repentina. Enquanto te julgavam, estavam sendo confrontados espiritualmente por tudo que já fizeram com você. Não foi vingança, foi justiça espiritual. E ela não vem com gritos, mas com consciência, com arrependimento, com o peso na mente de quem zombou da sua dor. Os anjos estão trazendo esse acerto e reorganizando o cenário da sua vida para que os novos caminhos que se abrem não sejam contaminados pelas expectativas de quem só sabe amar na submissão. Alguns tentarão se reaproximar, outros fingirão que nunca falaram de você, e haverá aqueles que, sem conseguir lidar com a culpa, preferirão se afastar completamente. Aceite cada um em seu lugar. Você não foi feita para carregar a bagagem emocional que sempre foi lançada sobre seus ombros. A sonda divina chegou como uma força que remove, expõe e protege. E sua parte é entender que não há crescimento espiritual sem rupturas. A libertação que você tanto pedia não veio no formato esperado. Veio através de uma dor que expôs quem você nunca quis enxergar. Veio através de conversas que, embora dolorosas, serviram para te mostrar com clareza quem merece continuar ao seu lado. Sua evolução não pode mais ser sabotada por vínculos que só existem para te prender em uma versão antiga. Você está sendo impulsionada para uma nova etapa, e os anjos te seguram pelas mãos enquanto os ventos da mudança sopram com força. Eles te mostram que a ferida aberta por essa conversa não foi apenas dor, mas o início de um novo ciclo. Um ciclo onde você escolhe com quem divide sua alma, onde sua presença será sagrada e jamais oferecida como esmola a quem só sabia te criticar pelas costas.
Quem não reconheceu seu valor quando você se doava por inteiro, assistirá de longe sua vitória. Quem duvidou da sua força, ouvirá seu nome ser mencionado em contextos de luz. Quem tentou te prender na culpa, lidará com o silêncio absoluto da sua ausência. E você caminhará com leveza, dormirá em paz, abrirá-se para relações sinceras. Verá sua vida florescer sem se esforçar para caber em lugares que não te respeitavam. A sonda dos anjos foi feita. O ciclo foi encerrado. A verdade foi revelada. E nada, absolutamente nada, poderá te puxar de volta para o caos emocional de antes. Comente, eu creio. Curta e compartilhe esta mensagem de libertação. Eu declaro, diante da força que me guarda, que não carrego mais o fardo que não me pertence. Tudo o que foi dito pelas minhas costas, tudo o que foi usado contra mim no silêncio de conversas distorcidas, eu devolvo à sua origem com consciência, maturidade e firmeza. Nada que me foi lançado por palavras ocultas terá poder sobre meu caminho. Nada que foi construído para confundir minha luz terá autoridade sobre o que já despertei em mim. A partir de hoje, minha alma não será mais contaminada pelo julgamento de quem não sabe me amar com verdade. Não preciso de aprovação para existir. Não preciso de aceitação para permanecer em paz. Não preciso mais justificar as escolhas que fiz para sobreviver. Minha jornada foi árdua, e quem nunca a percorreu comigo não tem o direito de interpretar meu silêncio. Reconheço o esforço que fiz para manter laços que me feriam. Reconheço os momentos em que sorri, machucada, apenas para evitar conflitos. Reconheço o tempo que perdi tentando pertencer a uma família que sempre teve dificuldade de me enxergar como eu era, e não como gostariam que eu fosse. Hoje, eu me liberto dessa prisão emocional. Eu me recuso a continuar sendo a base de um sistema que se alimenta do meu sofrimento. Eu me recuso a ser o tema de rodas que se nutrem de confusão. Eu me recuso a ser distorcida porque não tenho a coragem de ouvir minha verdade em minha presença. Se me julgaram, que enfrentem a própria consciência. Se me atacaram, que encarem o próprio reflexo. Se incomodaram com minha ausência, que aprendam com o silêncio. Eu não retorno mais para ordens onde preciso implorar por respeito. Não retorno mais para espaços onde minha presença é válida apenas quando estou em sofrimento. Não retorno mais para vínculos sustentados por sangue, mas rompidos pelo desrespeito. Que minha paz afaste tudo aquilo que um dia me consumiu. Que a justiça divina continue iluminando os bastidores das relações que fingiam amor. E que tudo que me foi ocultado venha à tona, não para que eu sofra novamente, mas para que eu caminhe com plena consciência de quem sou e de quem nunca teve a coragem de me valorizar. Minha proteção está ativa, meu discernimento desperto, meu espírito firmado. Nada que vier de forma oculta contra mim permanecerá escondido. Se tocaram no meu nome, que arquem com as consequências espirituais disso. Não carrego raiva, não alimento vingança, mas também não ofereço a outra face a quem me feriu e saiu rindo. Se me quiserem por perto, que venham com verdade. Se me amam de fato, que provem com atitudes. Se me respeitam, que o façam mesmo em minha ausência, e não apenas diante dos outros. Não aceito mais laços baseados em conveniência. Não aceito mais desculpas vazias. Não aceito mais sorrisos que escondem perversão. Sou protegida, guiada, fortalecida por tudo que enfrentei sozinha. E não aceito mais carregar o fardo emocional de quem sempre teve medo da minha luz. Se minha evolução incomoda, que me observem de longe. Se minha coragem provoca desconforto, que aprendam com o exemplo ou se afastem. Não fui feita para me diminuir. Não fui chamada para agradar. Não fui moldada para caber. O que aconteceu naquela conversa foi apenas a manifestação final de um ciclo vencido há muito tempo. O que disseram sobre mim não me define. O que pensaram a meu respeito não me prende. O que esperavam da minha postura não me interessa. Eu escolho a minha paz, mesmo que isso custe a aprovação daqueles que não sabem amar sem manipular. A família que realmente importa é a que honra a verdade. É a que protege mesmo na ausência. É a que corrige com afeto e não com escárnio. É a que chama para conversar e não para expor. Hoje, eu me consagro à liberdade emocional que o céu me concedeu e deixo claro, diante do universo, se me afastaram pelas costas, foi porque nunca me sustentaram de frente. Se me interpretaram mal,
É porque projetaram em mim o que não queriam ver em si mesmos. E se pensaram que minha ausência era fraqueza, descobriram que ela é, na verdade, um grito silencioso de cura. Minha luz não será mais apagada por leilões familiares que só acontecem para alimentar fofocas. Minha evolução não será travada por vínculos que só existem quando convém. E minha fé não será mais dividida com quem só sabe me criticar quando não pode me controlar. Eu sou o ponto final de um ciclo de silêncio ancestral. E declaro: tudo que tentaram fazer contra mim, em conversas ou pensamentos, se desfaz diante da proteção que me envolve. Se falaram, que escutem o retorno. Se atacaram, que lidem com o reflexo. Se distorceram, que sustentem a verdade quando ela vier à tona. Mas eu sigo, firme, serena, inabalável. E cada vez mais longe da versão de mim que aceitava o inaceitável, só para manter vínculos quebrados. Aqueles assuntos que fizeram às escondidas sobre mim foram, sem saber, a última vez que tiveram poder sobre a minha história. Comente, eu creio. Seu engajamento fortalece esta mensagem. Chegou o momento de concluir esta jornada com um entendimento que transcende o que disseram sobre você. Porque esta não é uma história sobre traição familiar, ingratidão ou abandono. Esta é uma história sobre transformação. Tudo o que você vivenciou foi essencial para que algo dentro de você despertasse de forma definitiva. Aquela conversa secreta, repleta de julgamentos e mal-entendidos, não foi um ponto de dor, mas um portal de renascimento. Eles não perceberam, mas enquanto debatiam seu nome, sua alma estava sendo retirada de ciclos que não a mereciam mais. Aquilo que foi dito às escondidas gerou um rompimento sagrado, um tipo de separação que só ocorre quando a verdade não pode mais ser abafada. Você não precisa mais se defender. O que aconteceu revelou tudo o que precisava ser visto. As máscaras caíram, os disfarces se quebraram e os laços frágeis foram expostos em sua raiz. Quem te via como um problema, na verdade, sempre te teve como resposta. Você se tornou aquilo que ninguém imaginava que teria coragem de ser. Inteira. Não mais fragmentada em pedaços para agradar. Não mais diluída em versões para ser tolerada. Não mais moldada pelos medos e inseguranças de quem nunca soube lidar com sua verdade. Você se tornou exatamente aquilo que eles sempre tentaram impedir. Livre. E agora que você compreende isso, algo muda profundamente em seu interior. A necessidade de provar já não existe. A vontade de se justificar se dissolveu. A culpa evaporou. Porque pela primeira vez em muito tempo, você consegue se olhar com clareza e dizer sem hesitação: eu não merecia ser tratada daquela forma. E não permitirei que isso se repita. Sua cura não veio através do entendimento deles. Veio da sua coragem de continuar, mesmo quando te distorceram. Veio da sua força em manter a paz, mesmo quando foi ofendida. Veio da sua decisão de não responder na mesma frequência daqueles que escolheram te julgar sem te conhecer de verdade. E esse é o maior milagre. Sua luz existiu, mesmo quando tentaram apagá-la, mesmo quando quiseram te diminuir, mesmo quando se reuniram para te desfigurar com palavras. Ela resistiu. E agora ela se expande. Aqueles que não suportaram vê-la florescer fora do controle deles estão perdendo o acesso. Não porque você quis se vingar, mas porque a vibração da sua alma não permite mais a convivência com a falsidade. Você está sendo chamada para novos ambientes e vínculos verdadeiros. Laços que respeitam, que somam, que não exigem que você se sacrifique para ser aceita. O tempo da sobrevivência emocional ficou para trás. O que começa a surgir a partir de hoje é um novo caminho. Um caminho onde você pertence sem precisar implorar. Os anjos continuam trabalhando ao seu redor. Só que agora eles não estão apenas protegendo, eles estão construindo. Eles estão colocando diante de você novas pessoas, novas conexões, novas possibilidades. Não porque você pediu, mas porque você está pronta. Seu coração amadureceu na dor. Seu discernimento se refinou no silêncio. Sua fé se fortaleceu na solidão. E tudo aquilo que te deixava em dúvida já não tem mais espaço dentro de você. Você não é mais refém dos olhares da família. Não depende mais de reuniões forçadas, de mensagens que vêm só quando querem algo, de elogios condicionados, de abraços com segundas intenções.
Você não vai mais voltar para laços que só sobrevivem na ausência de sua identidade. Quem quiser te amar, terá que fazê-lo de frente, com verdade, com respeito, com presença. E quem não tiver coragem de fazer isso, perderá a chance de te acompanhar. Porque você segue em direção à sua luz, em direção ao que é verdadeiro, em direção à paz que você levou tanto tempo para construir. Você não deve mais satisfações para aqueles que viraram as costas quando você precisou. E muito menos deve perdão rápido para quem insiste em repetir as mesmas atitudes disfarçadas de preocupação. Sua presença é rara, sua alma é preciosa. E quem não souber cuidar disso não terá mais acesso. Você entendeu tudo, viveu tudo. Sentiu na pele o que significava ser julgada por quem deveria te defender. E mesmo assim, perdoou. Mesmo assim, silenciou. Mesmo assim, tentou compreender. Mas a vida está te levando para um tempo onde você não será mais exigida a carregar o que não te pertence. Quem não soube valorizar você vai te perder de vez. Não por orgulho, mas por justiça divina. E quem ainda tiver um coração disposto será tocado pela verdade. Porque mesmo que tentem te apagar com palavras, sua essência fala alto, sua trajetória grita, sua luz incomoda, mas também liberta. E um dia, vão entender que a pessoa de quem falaram foi a mesma que mais lutou por todos eles em silêncio. Mas nesse dia, você já estará longe. Não distante por raiva, mas em paz demais para voltar. Sim, eles conversaram sobre você. Mas quem você está se tornando é muito maior do que qualquer assunto mal resolvido. Sua evolução é sua resposta. Sua paz é sua proteção. Sua presença, daqui em diante, será um presente apenas para quem souber cuidar. Comente, eu creio. Se esta mensagem ressoou em sua alma, compartilhe com quem precisa ouvir e inscreva-se para continuar recebendo a sabedoria dos anjos.